Estamos ao vivo. Boa noite, meninos e meninas. Hoje é terça-feira. Terça-feira é dia de papo de cabeleireiro, né? Terça-feira é dia de contar história. Terça-feira é dia de conhecer histórias. Hoje a gente vai conversar com a Pri Bonfim. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Deixa eu só ver se a Pri já tá aí. Peraí. Minha caneta e meu papel. Boa. Nossa, cara, eu tô com tanta rascunho aqui. Vamos lá, vamos que vamos. Deixa eu ver se a Pri tá aí. Tururu, tururu, Pri. Bom, opa, achei. Pri. E aí, tudo bem? Já tô aqui, tudo bem. Firme e E forte? você, como é que tá? Tudo bom. Firme e forte, firme e Ó, tá no forte. gel aí hoje, meu. Oi? Tá no gel hoje. Tá, tá no óleo. Tá no óleo, não é no gel, não, tá no óleo. Tá precisando lavar, né? Tá Tá, precisando eu lavar. ia, eu ia lavar, mas aí eu tive que correr fazer a janta pra panela de pressão parar de fazer barulho antes da live. Mas depois lava. Óleo puro é bom, tá umectando o cabelo. É a Com proteção óleos natural do cabelo, né? naturais ainda, hein? É a proteção natural do cabelo. Boa, boa, boa. Mas você sabe que em 1900 e vovó Virgem tinha uma lenda de se escovar o cabelo antes de lavar, né? Que a ideia era justamente essa, pegar o óleo e puxar para puxar para as pontas. Isso se A minha fazia. avó, a minha avó usava muito banha de porco. Um tio meu tinha um cabelo bem seco, era bem afro o cabelo Mas dele. o Ela porco não usava era seu banho de tio, não, né? porco. Oi? O porco não era o tio. Não, era a banha de porco, mas com o cabelo do tio. Não, Ai, mas meu esse negócio de Deus. escovar cabelo antes de lavar tinha mesmo, cara. Tinha mesmo. Tinha Puxar o óleo muito. natural para dar uma nutrida nos fios, humectar os Exatamente. fios. Exatamente. Então vamos lá, dona Pri. Conta aí. Conta um pouquinho de você, como é que você começou na área. Eu sei que a gente já bateu um papo, mas nem todo mundo já assistiu, né? Então, vai lá, me fala como é que você começou na área, o que se passou até você chegar até aqui. Você sabe que eu fiz. Você pegou a parte de elogio ontem? Eu entrei bem na hora, eu estava fazendo uma live ontem também. Não. Aí, as minhas lives é para ser 1 hora, mas acaba com 1 hora e meia. Que eu falei, gente, olha o tempo já, né? Para quem tinha É, vergonha, né? Que pra ficar não, 30 minutos era difícil. cara, eu vou te falar, se você não se disciplinar e segurar o timing, estoura mesmo. Estoura Olha, mesmo. Então, e eu assim, meu, tô, deu a hora, fazendo pronto, live acabou. com colegas de trabalho, de várias profissões também, sabe? Ah, E aí o bate-papo vai embora. Não que segura, legal, não, para cara. ver. Que legal, que legal. É... Vai lá, começa Ah, aí. tá. Aí você falou da live de ontem, eu terminei a minha. Aí eu fui lá no grupo, né, para mandar mensagem lá para você. Aí eu vi que você estava online ainda, eu corri, eu peguei bem na hora que você estava falando de mim. Na hora. Se Ah, é você estivesse verdade. falando É verdade, mal, então. Não, não tava não, cara. Na verdade, eu uso muito você como exemplo, porque eu acho que é, é, na dificuldade, cara, você não para de jeito nenhum. Na dificuldade mesmo e vamos fazer boas, né? ai, Não é você fácil chora. e... Cara, mas na boa, ó, Não tô cá mais entre chorando, nós. eu acho que eu tô Você, aprendendo. você realmente acha que eu não choro, cara? Deu a Você entender? chora também? Porra, Então você cara. não entende. Porra, cara. É só o meu chuveiro que pode contar essas coisas. É o que é, cara. Né? Isso quando eu não me emociono na live, né? Várias e várias vezes eu já chorei em live, né? Mas enfim, cara, faz parte do jogo, é o que é, né? Não é fácil, não é simples, mas tem que ser feito. É simples assim, É, né? E aí na eu live de ontem falo eu tava falando sempre. Pode falar. na live de ontem eu tava falando que a sua história pode inspirar muito, porque ainda que na dificuldade você segue fazendo. Né? E por conta desse espírito, por conta dessa mentalidade, eu realmente acredito que você tem tudo para ter um posicionamento muito forte aí em São José, mas muito forte, né? Mas enfim, Também, é, também. vai lá, conta, fala um pouquinho de você. Bom, eu já tinha contado, né? Então vou fazer um resumo. Conta. O sonho de ser cabeleireira nasceu aos 5 anos de idade, quando eu ganhei de uma tia uma Barbie cabeleireira. E ali eu vou ser cabeleireira. Cresci falando que eu ia ser cabeleireira, que eu ia ser cabeleireira e nunca foi diferente, né?
E num determinado momento da vida, eu devia estar lá com meus 15 anos de idade, meu pai perguntou para mim, né, para eu fazer um curso, né, vou pagar um curso para você que você quer fazer. Aí eu falei para ele que eu queria fazer um curso de cabeleireira. Aí ele falou para mim, mas isso é profissão? Você precisa ter uma profissão, minha filha. Cabeleireiro? Você vai ser cabeleireira, filha? E aí deu aquele banho de água fria, acabei fazendo curso de... Olha o curso que eu fui fazer. Tem um pouco a ver com marketing, mas eu nem lembro mais que curso que era. Fugiu agora o nome. E fiquei presa ali na frente de um computador, de papéis, coisas que eu odeio. Hoje eu tenho que fazer isso, né? Mas estava sentada lá e ficava mexendo com contas, enfim, né? E foi passando o tempo, aí a minha mãe foi num salão e teve um corte químico. Caiu toda a parte da frente do cabelo da minha mãe. E eu vi minha mãe chorar muito, muito desesperada, né? E aí eu peguei e falei, não, eu vou ser cabeleireira e eu jamais vou fazer uma coisa dessa, porque eu vi a autoestima da minha mãe ir pro chão. Minha mãe tinha um cabelo cacheado, maravilhoso, não tem, né? Um cabelo cacheado muito lindo. E aí ficou aquilo na minha cabeça. Aí casei, tive filhos, né? E aquele negócio, serei cabeleireira, acabei fazendo curso de manicure, que teve um curso gratuito na cidade. Mas aquele negócio, eu quero ser cabeleireira. E eu fui trabalhar como manicure num salão. Você chegou a atuar como manicure? Cheguei a atuar há mais ou menos uns 3 para 4 anos, né? Até mais, porque quando eu comecei com o cabelo, eu continuei, né, atendendo eu tive meu próprio salão, então eu atendia os dois lados. Ah, Só que aí eu entrei trabalhando. Você chegou a ter salão? Cheguei a abrir. Eu comecei abrindo o meu salão, né? Eu comecei no meu salão. Quando eu me formei, a cara e a coragem foi começar por conta própria. Me arrependo, aconselho sempre quando alguém vem conversar comigo. Eu tenho bastante cabeleireiros que me procuram e tal. Eu sempre falo, meu, vai trabalhar com cabeleireiro, porque o percurso que eu tive que correr para chegar onde eu estou hoje foi muito mais longo do que se eu tivesse trabalhado com um profissional, aprendido, visto os erros dele, corrigido, já começar bem, né? Então foi um pouco mais difícil. E, enfim, aí tive minha filha, estava ali trabalhando como manicure, mas de olho na cabeleireira. Estava fazendo meu trabalho ali, mas tipo, nossa, é ali que eu quero estar. E um dia eu fui na cidade vizinha qual eu morava, em Sorocaba, e tem aquelas meninas que ficam parando na rua, né? Ah, venha conhecer, não sei o quê. E eu entrei, eu costumo dizer que eu entrei no paraíso. Porque conforme eu fui subindo a escada da academia, né, de formação para profissionais, aquele cheiro de salão, esse barulho de secador e aquele monte de gente mexendo em cabelo, nossa, me encantou demais. Ai, o coração disparou. Eu preciso fazer esse curso. E aí eu comecei, eu tinha na época uns 20 anos, 20 anos. Eu terminei com 21, eu tenho 14 anos de profissão, é isso mesmo. E aí eu comecei a fazer meu curso de cabeleireiro e cada dia gostando mais. Precisei trancar a matrícula porque a condição financeira não permitiu. Quando chegou a hora de comprar material, maquininha, tesoura, totalmente fora do meu... E veio uma promessa, né? Quando eu fui me inscrever na academia, com 3 meses você já começa a ganhar dinheiro como cabeleireira. E aí você já paga o curso, né? Tem tudo aquilo. E não foi bem o que aconteceu. Então eu tranquei a matrícula 3 vezes. Eu concluí o meu curso com 3 anos. Da inscrição para o final do curso. E em teoria era para ser feito em quanto tempo a proposta deles? 1 ano. 1 ano. Como eu fiquei trancando, né? Aí eu não consegui concluir nesse tempo. Terminei em 3 anos. E o corte foi o último que eu concluí sem terminar, porque eu peguei na parte das tesouras, mas eu não cheguei a fazer com máquina. Então, eu peguei lá o certificado, você concluiu o curso, mas na verdade eu não cheguei a fazer esse curso. E, inclusive, o corte foi um dos trabalhos que eu mais demorei para trabalhar. Levei muito tempo, porque eu só cortava pontinha, não arriscava. Depois de outros aperfeiçoamentos que eu fui fazendo, aí eu comecei a cortar curtos. Nem tem tanto tempo, tem uns 3 anos que eu corto mesmo, que eu posso dizer que eu corto cabelo, né? E aí, nossa, só tem de 3 anos para cá. Corte são 3 anos para cá. No geral, eu tenho 14 anos. Eu falo que eu tenho 14 anos de profissão, mas eu tenho 5, 6 de profissional. Eu demorei para me reconhecer como profissional.
Não, mas isso é bom, cara, porque hoje em dia, nada contra, tá? Mas se você pegar uma molecadinha que está estudando nos institutos famosinhos de hoje em dia, o cara faz um curso de um ano e acha que tá arrebentando, né, meu? E Ah, mas eu aí também você. achei. Quando Então, eu me formei, eu também achei. Eu falo assim, me fala um John, quando pouquinho a disso. gente entra na academia, a gente não sabe nada. Você não tem noção de nada. Então, por menor que seja a informação, são muitas informações. Então, a gente fica, nossa, quanta coisa que eu aprendi. Conforme vai passando os anos, você vai estudando mais, vai aprendendo, aí você olha lá para trás e fala assim, nossa, lá atrás eu não tinha aprendido nada. Ainda aprende muitas coisas erradas, né? Uhum. Então, quando a gente sai de uma academia de um ano, essa é a sensação de que, nossa, eu já sei tudo, tô arrasando já. E aí você vai e quebra a cara, porque daí você vai derreter cabelo, você vai manchar cabelo, você vai cortar torto, aí você... Epa, eu não sou tão bom assim, né? Você sabe que eu sou formado no Sorro, né? Uhum. E quando eu saí do Sorro, eu fiquei quase um ano estagiando, meu. Naquela ocasião, meu pai foi um cabeleireiro muito grande, né? Ele foi grande, ele foi famosinho, assim, na década de 70, talvez ele era o grande nome do setor da beleza na década de 70, né? E aí, por conta disso, isso me abriu portas em grandes salões para que eu pudesse ver os caras trabalhar. Eu fiquei quase um ano estagiando, cara, antes de eu falar, sou cabeleireiro. Por isso que quando eu vejo a galera se formar em um curso X, né, e bater o pé que é cabeleireiro, eu falo, cara, tudo bem, né, Mas, mas mas ah, esse erro, ele vem da. Eu posso falar de onde eu me sim. formei, né? Não vou mencionar o nome, mas de onde eu me formei vem da própria Uhum. academia, John. Porque quando eu estava concluindo o curso, eu fiquei naquela insegurança, né? E eu perguntei para a professora: eu tô querendo montar meu salão, um salãozinho simples e tal. Será que eu tô apta? Ela, claro, você já é cabeleireira, você tá pronta, vai, se joga. E aí, quando você começa a trabalhar ali, porque na academia, você, professora, ou fulano, me ajuda aqui, me ajuda ali. Agora, quando você se vê sozinho, e naquela época, não existia essa coisa de WhatsApp, a gente vê muito nos grupos de cabeleireiro. Hoje eu participo pouco, mas já participei muito de grupos de cabeleireiro, né? Uhum. Tô com a cliente na cadeira. Gente, o que eu faço aqui? Aham. Naquela época que eu abri meu salão, eu não tinha quem recorrer para me dar uma ajuda. Não conseguiu, se deu mal e pronto, entendeu? Mas eu vejo que o erro, pelo menos por experiência própria, é que a própria academia te leva ao erro. A academia podia falar, ó, agora que vocês estão formados, é bom que vocês vão estagiar, trabalha no salão, se oferece para trabalhar de graça, que seja. Mas não, a orientação é não, vocês estão prontos, pode ir, pode fazer. Eu Que fui loucura. tonalizar um Entendi. cabelo, John, o primeiro loiro que eu fiz, eu abri a mecha num tom 7, eu tava me matando para tonalizar com 10,21, 10,89, que era o que eu usava na época. E o cabelo não mudava a cor, começou a manchar o fundo, abrir o fundo, das primeiras mechas que eu fiz, sabe? Por quê? Porque lá na escola eu aprendi que o azul neutraliza a laranja. Então eu fui pegar a tonalizante lá e não tinha aprendido a altura de tom, fundo, não tinha aprendido nada, na verdade, né? E tô apta a trabalhar Entendi. com cabelo. É, Errava mais de esse vai, os dedos do que o cabelo da cliente. então, esse vai e se joga, cara, é uma frase bem comum. Eu até anotei ela aqui, ó. Vai e se joga. É uma frase bem comum, né? Só que o vai se. Talvez, cara, você pague um preço muito grande por causa do vai e se joga. Porque quando você erra, se você tem um pouco de autocrítica, isso vai te travando, né? Isso vai te Ah, bloqueando. Se você for minimamente responsável, você fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? não, Né? foi o que Aí isso vem aconteceu muito. comigo. Quantos anos eu levei? Eu já te falei isso. Eu fiz 17 cursos de mechas para ter coragem de fazer mechas de novo. No curso, eu estava dentro de um curso de aperfeiçoamento, os técnicos me chamavam, dizia, Pri, vem aqui fazer. Não, eu prefiro só olhar, porque eu tinha medo de pôr a mão no cabelo. Por quê? Porque eu errei tanto que me bloqueou total. Ah, Hoje é o trabalho que eu mais faço, mas foi um caminho tanto para tirar aquele trauma, né, que ficou na minha mente. você sabe que o meu curso de corte ele chama Master Cut, né? E ao final do curso, o meu discurso é: olha, agora vocês têm a parte técnica para cortar qualquer cabelo. Minha dica: comece a entrar em orfanato
Você vai pegar um monte de criança para cortar cabelo longo. Começa a entrar em asilo para você pegar um monte de cabelo curto e treina. Porque a parte técnica você tem. Mas imaginar que em 3 dias você vai sair o Edwards mão de tesoura, não vai. Né? Só que conforme você vai praticando, você vai raciocinando e ligando os pontos. E aí você começa a errar menos. Hoje mesmo eu mandei um WhatsApp para uma menina com DDD 012, eu acredito que seja interior de São Paulo, que Válido, ela falou em DDD, 3 dias. esse é o meu. É válido Ah, também, né? por aí? É É, válido. do Vale? Então, DDD 012. E ela me perguntou, em 3 dias eu consigo? Eu falei, em 3 dias eu te garanto que você aprende toda a parte técnica. Mas daí imaginar que você vai sair cortando cabelo, não vai. Né? Agora, com base em uma formação técnica muito bem feita, agora você tem que praticar. Né? Enfim, o problema é esse discurso, né? Claro, vem e faz o curso que você vai sair arrasando, né? E aí você tá pouco preocupado com o desenvolvimento do cara e mais preocupado com a grana do cara. E aí você se ferra, né? Aí você trava o cara de uma tal forma que ele não desenvolve mais. Trava mesmo. Trava legal, porque eu travei e eu sei o que é travar. João, quando entrava uma pessoa no meu salão para me perguntar quanto que tá as luzes, não sei o que mexe, qualquer palavra que me lembrasse isso, a minha garganta ela fechava, eu não conseguia falar, eu não trabalho com isso, o meu olho enchia de lágrima e me dava uma tremedeira no corpo, só para eu falar para a pessoa, eu não trabalho com isso. Não era nem para passar orçamento, nem Uau! para me arriscar. Então, assim, eu fiquei realmente traumatizada. Muito, muito, porque eu derrubei o cabelo, né? Eu tirei a touca da cabeça, na época ainda era a touca, eu tirei a touca da cabeça da moça, foi tirar uma peruca. E aquilo para mim foi terrível demais. Imagina, eu não sabia o que fazer da vida ali, sem uma ajuda, sem saber o que estava acontecendo, por que estava acontecendo. Graças a Deus, ainda foi uma pessoa muito boa, que teve muita paciência, que culpou o próprio cabelo, meu cabelo é assim mesmo, sabe? Mas para mim foi muito traumatizante. Eu chorava, John. Eu saí, nessa época eu atendia a domicílio, né? Eu saí da casa dela chorando, eu passei semanas chorando. Eu ia dormir, eu vinha aquela cena na minha cabeça. Não, eu não quero mais, essa profissão não é para mim, não dá para mim, melhor eu parar por aqui. Foi muito traumatizante para mim, muito. Você sabe Mas que eu tenho. um dia falaram para mim, se joga, vai lá e se joga, você tá pronta. Então, um dia, você sabe que eu tenho princípios, né? Eu tenho ideias que eu defendo. Né? E durante, acho que talvez uns 3 anos atrás, talvez antes da pandemia, então um pouquinho mais de 3 anos atrás, rolou uma modinha de demitir cliente. Agora precisamos demitir clientes, demitir clientes tóxicas, demitir clientes. E, cara, quando eu via esse movimento, eu falava, meu, cara, tá muito fácil o cabeleireiro. Ele maquiar o erro dele, ele fingir que ele não é responsável por aquilo e falar, não, a cliente que é louca. Né? Eu sempre defendi que, eventualmente, os erros que a gente comete no dia a dia tem que doer. Você tem que sofrer com ele. Você tem que pensar nele. Você tem que saber onde você errou ele para nunca mais errar desse jeito. Né? Porque só assim você vai crescer, cara. Só assim você vai crescer. Né? Não a ponto de bloquear, é óbvio, mas talvez isso te forçou a fazer esses 17 cursos. E aí eu te pergunto assim, hoje, qual é o seu principal serviço? Mechas e Doeu, corte, que eram os dois que eu mais doeu, tinha medo. doeu, doeu, E entendeu? Aí isso te me força, transformou numa cabeleireira muito cautelosa, é né? Porque isso. eu vou fazer mechas, eu tomo muito cuidado, eu não consigo fazer. Eu até falo para os clientes, você pode fazer cabelo comigo por 10 anos. Por 10 anos eu vou fazer o teste de mecha em você. E aí eu vou montar a cabeça, paro, olho a mecha, trabalho com muito cuidado. Não deixo mais cabelo danificar, cabelo não quebra. E foi por tudo que eu passei, até em cursos. Eu fiz um curso famosíssimo, famosíssimo, que não pode mencionar nome, é famosíssimo. Onde na hora que foi secar o cabelo, eu via cabelo voando. Falei, gente, é normal, então, quer dizer que mechas acaba com o cabelo, isso é fato. E aí hoje eu olho para os cabelos que eu falo assim, não. O cliente me manda É, mensagem no dia seguinte, ela fala, Pri, eu não acredito
que meu cabelo foi descolorido. Isso. Tá muito top, secou, não sei o quê. Só que foi esse trauma e eu não ter desistido, né? Eu ter ido atrás, deixa eu fazer curso, tem curso aqui. Não interessava para mim qual era o curso. Era curso de mechas? Tô dentro. Falava, meu primo vai ter um curso de mechas. Tava dentro. Eu ia mesmo, né? Parcelava no cartão, emprestava dinheiro e ficava sem almoço às vezes, porque às vezes eu ia fazer um curso, era o dinheiro da passagem do curso, não tinha mais dinheiro para comer. Não tem problema, eu ia lá, levava uma bolachinha na bolsa, mas estava lá. E aí, hoje é a minha especialidade, é o que eu mais Legal. amo fazer. De- Tem uma pessoa que está aqui na live, eu não vou falar, mas se ela quiser comentar, que ela acompanhou esse processo meu de medo de mechas. Ela me deu muita força, ela acompanhou aquela época que a gente participava, a gente fez curso. A gente não chegou a fazer cursos juntas, mas a gente participava de um grupo no WhatsApp, onde eu tinha medo ainda, já tinha começado a arriscar, mas ainda aquele gelo na barriga. Até hoje ainda tenho, João, não vou mentir não, dá um friozinho sempre que eu vou fazer mechas, mas até que é um friozinho prazeroso, não é um frio que me trava, né? E ela acompanhou comigo ali, eu, ai meu Deus do céu, não consegui entender, e o medo e tal. E hoje tô aí com as minhas mechas. Você sabe que você falando assim, de estar num curso de um famoso e na hora de secar o cabelo parece que está nevando, né? Me veio à cabeça o comentário de uma cliente, o Instagram dela é All Fitness, né? Eu realmente não estou lembrando do nome dela, mas o Instagram dela é All Fitness. É, e a primeira vez que eu fiz o reflexo dela, ela falou, mas eu sempre achei que era normal nevar. Eu falei, cara, não é normal quebrar. Esse nevar é o seu cabelo estourado, cara. Não é normal isso acontecer. Né? Então, esses erros, o cabeleireiro, a gente está chegando num ponto do mercado em que o cabeleireiro está conseguindo convencer a cliente que é normal É estourar, cara. normal. O normal Eu escuto, é John, quando eu estragar. vou atender a cliente, ela fala assim, ah, não, mas é que sempre que faz mechas o cabelo quebra, né? E eu, tipo, não. Sempre Não, que você fez mechas, o seu cabelo quebrou. Você vai ver, então, pela primeira vez. Eu vou tirar o eriçado, vou desembaraçar, eu pego a escova e mostro ali para cliente. Ó, pode olhar aqui, ó, não quebrou nada do seu cabelo, né? E não. realmente, na cabeça da cliente, porque mechas destrói, porque mechas acaba com o cabelo, porque diminui a quantidade de cabelo. E por quê? Mas é isso aí, né? Mas você Eu já sabe, fiz isso, de falar para cliente que era normal aquilo. Hoje eu sei que não é. E foi estudando, mas, estudando e aprendendo, mas não foi mas você sabe da noite pro dia, que eu não. vejo isso? Eu vejo isso como uma grande oportunidade, cara, para nós, tá? Para nós enquanto profissionais, né? Porque é, o normal, entre aspas, no mercado é isso daí. É cabelo detonado, cara. É cabelo manchado. É cabelo quebrado, né? Então, considerando que a maior parte dos seus concorrentes, até diretos, estão ferrando cabelo, cara, é uma grande oportunidade para você levantar uma bandeira que pouquíssimos conseguem levantar, né? Não é só levantar a bandeira, é levantar e sustentar, né? Assim, eu não quebro cabelo, mas de fato você não quebrar. Né? Eu acho uma oportunidade gigantesca de mercado, cara. Gigantesca de mercado. Eu Né? também vejo assim. Cara, que legal. Eu já tive Me conta, caso, John, de uma cliente, foi recente. Que quando eu passei o orçamento para ela, ela olhou para minha cara e tipo, ela olhou pelo espelho assim para mim, sabe? Que eu fui, sentei na frente dela, eu sempre puxo o mocho na frente, uhum. converso, passei o orçamento, ela olhou o orçamento, ela não olhou para mim, ela olhou pelo espelho para mim. Aí ela falou assim: tem, tem ouro no seu pó descolorante? Porque não é possível um preço desse, não, fia. Aí eu falei: então, você relatou para mim aqui que todas as vezes que você fez o cabelo, seu cabelo ficou danificado, não ficou a cor que você queria, etc e tal. Então, esse é o valor que eu cobro para entregar para você um cabelo que não vai quebrar, que vai ficar a cor que você quer, na técnica que você quer. Me dá essa chance que você vai ver que eu tô cobrando até barato demais. Aí eu usei a sua Boa. técnica, não sei se pode falar, porque eu não sei se você Não, fala sobre a à sua. vontade. À Aquela vontade. coisa de dar um desconto, mas tem um desconto, nananã. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. Quantos por cento você quer de desconto? É a sua técnica, tá? Que eu aprendi com Uhum, você. uhum. Quanto você quer de desconto? Ela,
Olha, nesse valor, uns 10% já é alguma coisa, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou cobrar 10% a menos, eu vou cobrar o valor que eu cobro. Se no final do meu trabalho você achar que não valeu o que eu cobrei no seu cabelo, eu te dou os 10% de desconto. Ela olhou para minha cara Boa. e falou, nossa, mas você confia mesmo em você. Eu falei, eu sei o que eu faço. Eu Boa. sei o que eu faço. Boa. Eu tô falando pra você que você vai amar e você vai viver uma experiência que você nunca viveu na sua vida. Fechou o cabelo, me levou mais 4 clientes pro salão. É isso. Né? É trocar o cliente, cara. Porque o cliente ele tá acostumado com isso. E quando ele encontra uma realidade diferente de prestação de serviço, cara, ela vai pagar. Simples assim, ela vai pagar. Né? Só para que fique claro o contexto do desconto, o que eu defendo é que a cliente pediu desconto, você fala, meu, vamos fazer o seguinte, não é justo você analisar, me pedir desconto antes de ver o trabalho feito. Deixa eu fazer meu trabalho. Eu vou cobrar o valor total. Se daqui a uma semana você quiser entrar em contato comigo falando assim, ó, eu acho que eu mereço 10% de desconto, me fala no data conta que eu faço um Pix na hora. E truca o cliente, cara. Truca o cliente. Né? Porque na cabeça do cliente vai ser exatamente isso. Caramba, você confia em você mesmo, hein, mano? Então deixa eu fazer. Então deixa eu fazer. Você não pode me julgar antes de eu fazer. Né? Você não pode falar, isso aqui vale 10% a menos antes de eu fazer. Então deixa eu fazer. Né? Isso eu acho Nem sensacional. que não Parabéns por vale, né? aplicar. Nem que não vale. Foi uma das coisas um pouco difícil para mim, John. Eu já tinha um pouco da visão de valorização. Já tinha um pouquinho, né, de valorização. Você falou eu acredito ainda que foi no curso de marketing, nem foi no Despertar, que o problema dos profissionais é que nós achamos o nosso trabalho caro. A partir do É momento que isso aí. nós achamos o nosso trabalho caro, é difícil passar valor. E isso é um fato, porque eu vivi Fato. isso também. É aquilo que você relatou no curso de passar orçamento na recepção, que quando a cliente olhasse sumisse dali, eu fiz pra caramba. E olha que nem era tão caro. Nem era tão caro assim. Hoje, É, que é, é, é muito mais alto o meu valor, eu olho para cliente, passo o valor e no final eu falo assim, podia ter comprado mais, meu. Pô, o cabelo ficou sensacional e eu só esse cobrei cabelo valia isso. mais, né? Valia Mas mais. é isso, cara. Valia O mais. cabeleireiro hoje, ele atende uma cliente, eventualmente dá sorte, entre aspas, de ser uma cliente que vai fazer tudo. Ele vai lá, lança a comanda e desaparece. Nem ele acredita que a cliente vai pagar. Ele desaparece porque ele sabe que a cliente vai reclamar lá na recepção, né? E é uma questão de postura, de posicionamento, cara. Você tem que estar lá. Cara, o que eu fiz vale exatamente o que está aí. Ponto. Ponto. É inegociável, né? Mas E o te cara dá foge de medo. segurança a O mais de passar o cara foge. valor. É isso. Entenda, E isso é fiz posicionamento. ajustes, né? E tô fazendo de novo. Quero fazer ajuste de novo, porque Mas, vale, eu sei que vale. Ô, John, eu mas passei muito tempo. Eu tenho aí meus 14 anos de profissão. E quando eu conheci a Academy, eu queria desistir. Eu tinha desistido da profissão, né? A Academy apareceu, a Miata, né? A Miata Academy apareceu assim uhum, na minha vida. Eu tenho certeza absoluta que foi Deus que abriu uma live uhum, sua ali, porque eu estava pronta. Eu estava olhando como fazer um currículo. Eu estava procurando como fazer um currículo. E tipo, o que eu ponho num currículo? Eu tenho um curso de colorimetria, eu tenho um curso de cortes, eu tenho um curso disso, de tudo para cabelo. Eu vou trabalhar com o quê? Aí começou a passar na minha cabeça, ó, dá para você trabalhar de vendedor em loja de cosméticos, você conhece bem sobre cabelo e tal, né? Cheguei até a fazer uma entrevista para entrar numa marca ali, que promotor de vendas, né, que fala, uhum. e tava ali, eu desisti. E um dia eu estava fuçando o Instagram, não sei como. Você perguntar para mim, como que você conheceu a Academy? Não sei. Sei que apareceu, Miata Academy. Não foi nem que apareceu, John. Sabe quando aparece na barra do celular? Miata Academy entrou ao vivo? Eu estava Uhum. mexendo no celular e cliquei ali sem querer, porque apareceu na barra do meu celular. E de repente apareceu sua live. Eu parei um pouco, fiquei assistindo. Aí você começou a falar, começou a falar exatamente aquilo. Você está desistindo da profissão, porque você não enxerga futuro. E fui ouvindo você falar, só que eu tenho uma mente muito parecida com a sua, porque o que Uhum. você pensa, que você começa a falar, eu falo assim, cara, é isso, é assim
que eu penso. Eu já tinha feito uma mentoria antes da sua, e tudo que a pessoa falava, eu não concordava, né? Vamos dar desconto, vamos lotar a agenda. Não é isso que eu quero. Eu perdi o crescimento das minhas filhas. Se eu chorar, é meio normal, porque eu sou muito chorona mesmo, tá? Eu não vi minhas filhas crescer, porque eu ficava socada dentro de um salão para ganhar menos que um salário mínimo. Menos do que um salário mínimo. Se eu fosse trabalhar registrada, eu ia ter hora para entrar, para sair, eu ia ter folga, eu ia ter feriado, eu ia ter horário para chegar em casa, fazer planos com as crianças, porque eu trabalhava no domingo, eu trabalhava na segunda. Ô, John, eu cheguei a dormir no salão. Eu cheguei a dormir porque era quase 2 horas da manhã que eu terminei um cabelo. E no outro dia, 8 horas da manhã, eu tinha que estar lá. Eu já não tinha ônibus, eu não tinha dinheiro para pagar um Uber. Eu dormi na maca da esteticista para ganhar menos do que um salário mínimo. E as minhas filhas, sendo o meu irmão, tem um irmão meu, filho, você fica com as meninas para mim hoje? Leva elas na escola para mim, por favor, amanhã, porque não vai compensar eu ir para casa hoje. Ô, mãe, sabe, correndo, eu não sabia onde as meninas estavam. A minha filha caçula, mais velha, levando a caçula para a escola, porque eu não podia. A minha filha mais velha foi em reunião da minha filha, porque eu não podia. Eu estava trancada dentro de um salão para ganhar menos do que um salário mínimo. Então, assim, eu cheguei num nível de falar assim, chega, eu não quero mais isso. Poxa, eu amo ser cabeleireira, eu amo trabalhar, mas eu preciso ser recompensada por isso. Porque senão não compensa. Eu vou trabalhar com o que? O meu marido fala assim, trabalhe primeiro com o que dá dinheiro e depois você trabalha com o que você ama. Eu falei, então eu vou trabalhar com o que dá dinheiro, porque cabeleireiro não dá dinheiro, sinto muito. Ficou muito na minha mente que só tem sucesso como cabeleireiro aquela pessoa que nasceu em berço de ouro, aquela pessoa que teve grandes oportunidades, aquela pessoa que, sabe, assim, eu, mero mortal, pobre, como que eu vou fazer um curso bom? Como que eu vou me especializar? Como que eu vou conseguir isso? Como que eu vou conseguir aquilo? Não tem como. Então, quando eu vi aqueles cabeleireiros, só um minutinho, João, abaixa o seu áudio, por favor. Agora eu me desconcentrei Quando porque eu estava falando. você viu aqueles cabeleireiros, provavelmente você ia falar dos famosos. Quando vi aqueles cabeleireiros famosos, aqueles cabeleireiros com sucesso, eu falei assim, não, isso aí não é para mim, eu nunca vou chegar no nível desse. Por quê? Porque na minha mente ele só conseguiu porque a mãe já estava num salão famoso, ou o pai tinha condições de pagar algo para aquele. Mas para mim não dava. Para mim não dava. Então, quando eu cheguei, que apareceu essa live sua para mim, que eu entrei lá, eu já te seguia, mas eu não me recordo de já ter visto algum conteúdo seu. Uhum. Eu entrei nessa live e você começou a falar, falei, nossa, esse japonês aqui, primeiro pela mente, né? Pelas coisas que você estava falando, sobre valorizar, sobre dar Uhum. certo. Eu acho que foi uma semana para eu ir fazer o marketing com você, da minha primeira live com você, acho que foi, não foi 10 dias. Assisti sua live, eu acho que dentro de 10 dias eu estava lá no marketing. E você falando no curso, ensinando, explicando e vai abrindo a mente, né? Aí eu falei, eu vou dar uma chance, eu vou tentar mais uma vez, pela última vez. Porque se dessa Uhum. vez não der certo mais, eu também não quero mais mesmo, não. Tá. Isso faz quanto tempo, primo? Setembro, né, do ano passado, foi seu curso de Setembro de marketing? 22? Setembro de 22. Ih, meu cliente não tá pegando. Peraí. Setembro de Setembro, outubro, 22. novembro, dezembro, janeiro, dezembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. 8 meses. 8 meses. Cara, Depois eu entrei no então, Despertar em outubro, né? Então foi em setembro que eu estive aí. cara, Quando eu então, fiz o pera. curso antes do seu, John, antes do seu que eu comecei uma mentoria, eu até interrompi, eu não terminei de assistir quando eu comecei a fazer o seu, porque são São projetos opostos. totalmente São opostos. diferentes e não tem como eu São seguir os opostos. dois É. segmentos. Ou eu faço um ou outro. Então eu parei o outro. O outro me trouxe resultado. Não vou negar. Ai, ai. É só porque eu vi. É porque tem gente aqui na live, John, que fez esse mesmo curso.
que eu tô falando da mentoria Pra, e eu tô pra puxando botar a elas agenda. bem para cá. Quando eu fiz essa outra mentoria, eu tive resultados. Tive resultados, foi bom. Só que foi trabalhando demais. Trabalhando demais. E era exatamente o que eu não queria. Eu precisava viver um pouco fora do salão. E eu falei, pô, vai encher minha agenda. Vou até tirar um salário bom. Mas e aí? Vou continuar a mesma coisa? Só que agora ganhando mais, digamos assim, né? Porque antes eu trabalhava muito e não ganhava nada. Agora eu vou ganhar bem, mas vou trabalhar a mesma coisa, né? Aí eu parei. Então eu tive um resultado financeiramente falando que foi bom, que se você olhar a Uhum, minha uhum, planilha lá, é um uhum. faturamento considerável perto do meu faturamento. Só que aí quando eu conheci você, que começou, peraí, ticket médio alto. Eu nem sabia o que era um ticket médio. Uhum. Não fazia a mínima ideia do que era o tal do ticket médio. E aí eu comecei a fazer os ajustes. Comecei a mexer no Instagram, que eu era muito preguiçosa para o Instagram. O meu marido vivia pegando meu pé, viu? Instagram, hoje é o Instagram. Eu odeio esse Instagram, do fundo da minha alma. Um monte de gente falsa, um monte de fake news, um monte de gente pintando uma vida que não tem, mas um monte de gente bonita pra caramba porque tá no filtro. Eu odiava. E o meu marido ali, viu? Instagram, Instagram. E aí comecei a trabalhar o meu Instagram, mas eu não sabia exatamente como trabalhar o meu Instagram. E aí aprendi com você, editar a minha bio, colocar como postar, como editar. Ainda tem umas coisinhas que dou uma apanhada. Acho que hoje ainda eu fiz uma pergunta, né, para você. Hoje, Uhum, a uhum. gente Foi, está foi de hoje mesmo. outubro, estamos de outubro para hoje. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, final de maio. 7, 8 meses, 7 para 8 meses. 8 meses. E hoje eu ainda estou fazendo perguntas sobre Instagram, né? Então, aí eu aprendi a mexer, a colocar, a planejar. Nossa, essa semana foi incrível. Eu não fiz um post e o meu Instagram postou todos os dias. Ah, Só precisei ah, da ah, segunda-feira. Eu ajuntei é, bastante conteúdos, né? Eu tô com muito conteúdo para ser postado. Fiquei parada um tempo. Vamos juntar aí. Tem a cliente no ângulo, outro cabelo liso, cabelo eu ondulado, sei, põe uma blusa eu sei. preta, põe em outras não sei que cor. E aí vamos, estou movimentando o Instagram aí. Tá tudo planejado. E, mas e aí? E isso está trazendo resultado? Tá, tá trazendo resultado. Eu fiz o meu tráfego pago, eu vou começar. Era para eu ter feito ontem, mas como a minha filha não estava bem, enfim, eu não consegui parar ontem para fazer isso. Ainda larguei meu notebook no salão para ajudar. Mas eu vou entrar agora na quarta semana daqueles 4 testes, né, do tráfego. E aí, Uhum. depois das 4 semanas, eu entro na contínua. Só que só com essas 4 semanas, eu já tirei o custo que eu tive com o tráfego pago. Olha que legal. Então, assim, não tá ruim, até porque na mentoria você fala que de imediato a gente não, talvez não consiga cobrir os custos. O que eu E no defendo meu caso, são, cobriu. eu defendo um ciclo de 4 meses. Ciclos são ciclos de 4 meses. Análises são sempre ciclos de 4 meses, né? Mas você sabe quando você pôs? Você pôs o mínimo? seis Porque eu reais? sei diário. Eu sei Seis diário. vezes 35, 40. 10, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. 42 vezes 4 semanas dá 8, 168. Vai fechar um investimento de R$ 168. Você conseguiu clientes através dessas 4 semanas? Quanto que deu, John? cento e Eu nem sessenta e fiz oito a conta. reais. Você tá no cartão de crédito, eu nem fiz a conta, tá? Deu quanto? 168. Então eu já consegui valor para pagar mais 4 meses. Então, era E só. exatamente essa conta que eu queria fazer. Então, você faturou o quê? Perto de R$ 1.000. Uh-uh. Não, porque foi de serviço de corte. Eu tive retorno no corte. Então, Aí, eu tive as clientes que entraram de cortes, que é mais em conta do que o serviço de mechas meus, que é bem mais caro. Não, não chega a dar isso. Não chega a dar quase isso pelo valor que eu cobro no corte. Chega a dar quase isso, sim, John. Chega. então.
Ali que aí perto a gente dos tem que... 800, pelo menos. Então, R$ 800, eu vou falar para você calcular que você teve um retorno de 240, tá? E não de 800. Eu tive o quê? Porque a gente não pode fazer... se você faturou 800 bruto, na verdade, o que vai no teu bolso é algo em torno de 30, Que é a 35%, né? comissão que Então, eu eu vou falar ganho, para que você está falando. Mas eu estou falando você... exatamente de comissão. Eu estou falando da minha comissão, não estou falando do bruto. Ah, você está falando de 800? E Então peraí. Então, isso. Não estou Me fala falando. quanto você faturou bruto, Não estou na por causa de cliente novo. calculadora aqui. Deixa eu, ó, eu vou Não, me fala que eu arredondar. calculo. Eu vou arredondar o número, porque eu Uhum, tenho todos aqueles números quebradinhos e eu não sou uhum. de exatas, não. Não, tranquilo. É, na casa de 700 e uns quebrados. Bruto, Não, que vai comissão. no seu bolso. Que vai Ou seja, então no você deve ter faturado uns 2.000. Minha comissão é 40, é 60. 6, 12, 6, 60, dá 200, não, dá 1,5. 1,5. Cara, mas ó, pensa comigo. Em que outro lugar você coloca R$ 168 e sai do outro lado R$ 1.500? Não tem, né? Em 4 semanas. Não Um tem, dia cara. só de Não tem. trabalho, tá? Porque todas foram atendidas no Você mesmo dia. concentra a agenda, né? Então, assim, desses 168, agora eu entendi sua conta, né? 168 dá R$ 170, vai 800 no seu bolso. Cara, o tráfego do mês que vem, de quase 2 meses, tá pago. Porque De cada cliente que eu atendi, me pagou mais um mês de tráfego. Estou falando só do que incrível. entrou para mim. Eu não estou falando do bruto, tá? Até porque para eu fazer o Não, é bruto eu tenho que mais fazer sensacional. conta. Só do que Sensacional. entrou para mim que eu sei. Que legal, cara. Eu não sabia desse resultado, não. Isso é sensacional. Isso é sensacional. É Pô, porque, que é legal. porque quando eu coloquei lá no grupo para você a quantidade que eu tinha de cliente, apareceu mais depois. E eu não retornei de contar lá, entendeu? Que legal, cara. Olha, eu não sabia E tem disso. mais Fico muito feliz. uma que está no WhatsApp comigo, eu estava conversando com ela agora à tarde, que ela falou: eu vi um vídeo patrocinado seu. Legal, porque eu sempre pergunto. Isso eu já tinha Da até onde vem? dito antes. Como que você me conheceu, me descobriu? Foi fulano que indicou. Eu vi seu Instagram. Nem sei como que seu Instagram apareceu para mim. E Boa. hoje tá mais no... Eu vi um patrocinado seu que apareceu lá para mim. Então, muito bom. Gostei Tá disso. dando certo. Gostei Tá dando disso. certo, tá dando certo. Me fala uma coisa. Ultimamente eu sei que você está indo pouco ao salão, mas isso vai se estabilizar, não? Tá para se estabilizar? Tá para... Você vai Deu voltar a se deu ir dedicar? mais pro salão? É. Olha, John, para ser muito sincera, somente se eu tiver mais agendamento. Eu não estou querendo ir para o salão para ficar sentada a bater cliente na porta. Mas você Porque não deixa de assim, John, atender cliente, é isso? não deixo. Se Ah, então aparecer tá uma bom. cliente na terça-feira para mim, eu vou na terça. Eu estou Uhum. concentrando sábado, sexta, quinta, quarta e terça. Mas se eu tiver Entendi. uma cliente, semana passada mesmo eu fui na terça. Na terça-feira, e foi na terça que eu atendi os cortes que veio pelo patrocinado. Eu posso na terça. Então, beleza. Aí eu fui. Então, eu não estou deixando de ir se aparecer cliente, Entendi. mas eu estou Entendi. concentrando Entendi. elas para final de semana e puxando para antes. Mas Cara, eu tô com esse propósito. Eu tô com esse propósito. Já entendi. falei com o dono do salão. Falei, olha, eu não tô afim de ficar aqui parada. Por quê? Quando eu estou em casa, John, eu consigo pegar o notebook, eu consigo estudar, eu consigo fazer um monte de coisa. Se eu tiver no salão, eu não consigo. Porque se eu for lá na cozinha, tem gente na cozinha. Se eu for para dentro do salão, tem gente no salão. Se eu for para a varanda, tem gente na varanda. Se eu for, não tem onde eu poder parar ali e mexer. Então, eu tô projetando dessa forma. Espero que logo eu vá de terça a sábado, com clientes na agenda. Boa. E essa organização de agenda, você que faz, você que controla tudo. É que é assim, John, no salão qual eu trabalho, a gente tem um aplicativo, né? Tem um sistema no celular. Só que muito, muito, muito raro o salão colocar cliente para mim. A maior parte sou eu mesma. Não tenho Então, eu dúvida. que vou fazendo esse controle. Não tenho dúvida. Tem uma e outra que o salão põe, sim, para mim. Já aconteceu de eu estar no salão fazendo atendimento meu, aí entra um tempo e da próxima cliente, apareceu uma cliente no salão, e o salão vai dar prioridade para mim, porque eu sou a mais nova do salão. Os outros cabeleireiros lá têm a cartela deles, né? Então, quando aparece, não tem, mas a maior parte sou eu mesmo quem faço. Legal. Que legal.
Me fala uma coisa. Agora você está trabalhando menos, ganhando mais. Agora é uma questão de aumentar o tráfego para ter um volume maior de cliente. Pelo tráfego? É. Ou não? Ou não te passa na cabeça isso? Eu queria entrar primeiro na contínua. Como eu ainda estou Então, na o tráfego é webcast, contínuo, né? isso. Então, É isso vai aí. acabar essa semana, né? Acaba essa semana, não, acaba na segunda. E aí eu entro para contínua. Sim, tô Entendi. seguindo exatamente como tá lá no Não. curso. Entrando na contínua, o seu orçamento em tráfego ele vai aumentar em. Ele sai de 160 para 300 e alguma coisa, quase R$ 400, né? Coisa essa que, inclusive, você acabou de confessar que você já fez esse dinheiro, então eu vou cobrar que você faça contínua. O dinheiro já tem, né? Mas a tendência é que mais pessoas te descubram. E se mais pessoas te descobrem, a tendência é você ter mais agendamentos dentro E desse ciclo de 4 meses. olha que eu acho que eu não fiz totalmente certo lá. Alguma coisa me diz, tem alguma coisa errada ali. E ainda assim tá dando resultado. Aí eu sempre lembro de você falando lá na mentoria, né? No próprio curso mesmo. Ainda que você faça errado, faça. Porque tem ninguém nem fazendo, nem errado, nem certo. Então vai dar certo. E tá dando Deixa eu te certo. perguntar. É igual quando você Dentro das. falou, você excluiu os profissionais? Eita, não, não É, fiz essa parte. Quer dizer, faz estava parte. errado. Né? Aí eu me pergunto assim, por que tem tantos cabeleireiros que me seguem? Eu tô muito cabeleireiro. Ó, só nessa live aqui eu já vi 6 amigos meus que são cabeleireiros, quer dizer, que estão me seguindo. Por quê? E vou Não te falar, sei. vou te falar que durante um tempo foi uma febre isso, né? Me segue que eu Segue sigo que de eu te sigo volta. de volta. Todos vão nos ajudar, porque nos ajudando o Instagram libera mais ferramentas. Isso é de uma bobagem. Isso é de uma bobagem tão grande, né? Que eu falo, meu, não faz isso, cara. Não faz isso, né? Mas eu queria saber, eu queria saber o seguinte, ó, dentro do seu planejamento, essa semana que entra ou semana que vem você faz a quarta campanha de teste? Não entendi. Falhou a sua fala. A quarta campanha de teste você vai fazer essa semana ou na outra? Não, ela começou. Era para começar ontem, mas eu acabei tendo que começar hoje. Ela começou hoje. Então, Ela ela começou acaba na hoje. segunda-feira. Acaba Isso. na segunda-feira. Segunda-feira. Então, na segunda-feira, você vai estar se matando para criar a campanha contínua e uma nova campanha. Cara, eu vou marcar um bate-papo com vocês. Peraí, deixa eu levantar aqui. Vou marcar E aí eu vou com você. voltar Com lá você, pro né? grupo do WhatsApp e vou falar, John, não tá dando certo. Ah, não tenho dúvida. Cara, eu É, não sei como que você me aguenta, John. Eu não sei ó, como que dia, você me aguenta. dia 5 você vai estar criando, dia 12 vai ter o que ver. Cara, eu vou ver. É que eu não tô com minha agenda aqui. Mas eu acho, se eu tiver livre, eu vou marcar um bate-papo no dia Você 12. falou que Então, assim, você tá até o meio de junho, viu? Sem horário então, para agendamento. se não for 12, vai para 19. É que aí eu começo uma série de viagens. Eu vou para BH, vou para Goiânia, vou para Curitiba, vou para Brusque. Então vai começar uma série de viagens aí que acaba me roubando data, né? Acaba me tirando data, né? Mas eu quero ver se eu consigo entre dia 12 e dia 19, tá? Eu vou dar uma olhada. Se for o caso, amanhã mesmo eu já jogo no grupo para a gente fazer. O que eu vou querer ver? E aí eu já até estou te instruindo, tá? Quando a gente for fazer esse bate-papo, você vai entrar pelo seu computador, tá? Porque eu quero ver tudo isso e a gente vai caçar erro. A gente vai caçar onde dá para melhorar, né? Eu quero olhar as suas campanhas no seu computador, né? A gente vai fazer isso juntos, tá? Você sabe que aumentando o faturamento, você tem a tendência de ter que aumentar a capacidade de atendimento, né? Isso está no seu radar? Sim, Mais para mas frente? para mim ainda tá tranquilo, John. Olha, antes, John, antes da Academy, eu estava arrumando o auxiliar, porque era difícil, digamos assim. Não é que eu tinha tanta cliente a ponto de precisar. Só que quando eu fui fazer os cálculos, tudo que eu aprendi com você, eu falei, meu, eu não preciso de auxiliar. Eu estou tirando pagamento assim que eu nem estou podendo tirar para pagar auxiliar. E aí eu fiz assim uma nova estratégia, digamos assim, me remanejei, nem sei se essa palavra existe, Não existe. para que eu trabalhasse sozinha. Então, assim,
hoje eu Tá? não estou com auxiliar porque eu dou conta do meu atendimento sozinha. É É uma bom questão de auxiliar? organização. As minhas mechas saem muito mais rápido. Se eu tiver um auxiliar ali, nossa, como me ajuda no tempo. Só que eu dou conta hoje. Então, assim, não... já foi um corte de gastos. Você tem acesso à minha planilha, você teve acesso aos valores que eu comparei, né, de ano passado para esse ano. E aí eu pergunto para você que tem acesso aos meus números, para que um auxiliar com o que eu ganhava? Não, em teoria, eu acho que do jeito que está indo, talvez você deva pensar em dezembro. Dezembro, pensar agora. Então, você deveria Treinar o começar auxiliar. dentro do que você está fazendo hoje, joga aí cerca de 30% de subida em um único mês, por causa de dezembro, talvez você vai ficar empipinado em dezembro. Mas também seria uma questão de você aumentar os dias de trabalho, também daria para se virar, né? Mas é ficar atenta, porque a hora que bater um valor X, né, que eu digo isso, vai precisar aumentar a capacidade de atendimento. Não tem muito o que fazer. Mas eu Né? Não tem. acho que a hora que eu estiver chegando mais perto disso, aí é a hora. É que Mas vai no bater. momento eu não estou pensando nisso. Não. Vai bater uma subida em dezembro, só que ele cai em janeiro. Por isso que é uma coisa sazonal, né? É uma coisa sazonal. Tá bom. Tá bom, Pri. Mas o meu foi o contrário, né, John? Você viu lá? Eu vi, janeiro, Dezembro, fevereiro, o né? meu janeiro É. foi um dos melhores meses. Mas, Janeiro, mas, fevereiro. em, mas em dezembro quase você não trabalhou, né? Eu quase não trabalhei e transferi clientes de dezembro para janeiro. É isso. Só que se eu falar para Isso é você, John, sensacional. que todos os anos da minha profissão, janeiro foi melhor. É mesmo? Todos os anos da minha profissão foi melhor em janeiro. Porque é cliente que foi pra praia e voltou com o cabelo verde, que voltou com o cabelo ressecado. É cliente que, eu vou pra praia, então eu não vou mexer com loiro agora, eu vou esperar voltar. Daí elas voltam, deixam para janeiro. Eu sempre tive um janeiro melhor do que dezembro. Olha que Sempre. curioso. Janeiro, Curioso, entendeu? fevereiro, em março dá uma caidinha para mim. Mas janeiro, fevereiro, tanto que você falou, o pessoal sempre tira férias em janeiro, né? Eu não, janeiro eu quero trabalhar. Olha, Janeiro é um mês bom para não, mim, não é um mês ruim, é não. incomum. Nunca É foi. incomum. Desde o começo da minha profissão, nunca foi. Claro, Será eu que tem também alguma coisa a nunca ver com região, tive. cara? Eu nunca tive, né, esse dezembro desses cabeleireiros doidos que precisa de 6, 7 auxiliar, que fica até com alopecia de tanto estresse que eles passam. Eu nunca tive um Uhum. dezembro assim. Mas dentro da minha realidade, janeiro para mim nunca foi mês ruim, não. Nunca. Olha só. Não, é algo para eu pensar, para eu tentar entender. Porque normalmente dezembro é um mês que sobe cerca de 30%. Normalmente. Né? Eu lembro, Os John, que três. janeiro eu tenho muito conserto. Muito cabelo que deu errado em dezembro que aparece para eu arrumar em janeiro. Eu Ah, até tenho uma amiga que eu falo assim, ó, porque ela também é igual eu. Ela aqui de uma cidade vizinha nossa, a gente tava batendo para falar, ó, amiga, janeiro é mês não é ganhar dinheiro, porque daí o monte de cabeleireiro trabalhou tudo meia boca, tudo e é isso desesperado para mesmo. atender tudo, fizeram um monte de serviço ruim, aí elas vão aparecendo para nós aí arrumar o cabelo. E realmente, é É isso onde eu mesmo. faço cliente. É isso que acontece mesmo. Né? O cara deixa para planejar dezembro em dezembro. A hora que vai ver, começa, alguém tem para indicar um auxiliar, alguém procura auxiliar, procura isso, e não vai achar. E aí começa a pegar qualquer coisa para atender o máximo de cliente possível, para fazer um caixa, e não percebe que isso no médio e longo prazo só está queimando Tá filme. perdendo cliente, na verdade, não tá Só está fazendo queimando cliente. filme. Só está queimando filme. Né? É um movimento natural do cabeleireiro. Pri, eu queria te dizer, eu não sei se você já viu, eu usar você como exemplo. Eu gosto muito do vídeo que tem lá na comunidade, Eu tô que é chorando. você. Eu falo, cara, meu. Ai, nossa, eu tô com dificuldade. Ah, você tá com dificuldade? Tá bom. Né? A única diferença da sua dificuldade é que você não conta, né? É que você trava. Mas eu quero te dizer, cara, que dificuldade você vai ter, né? Ah, imagina, não é todo mundo. Ah, não é? Dá uma olhada nisso aqui. Eu trago o pessoal pro seu vídeo. Falo, cara, só que a É diferença é que ela porque continua assim, John, fazendo, cara.
eu sou uma pessoa meio cara de pau, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma em falar que eu tô com dificuldade. Eu não tenho dificuldade nenhuma em falar eu não estou entendendo. É algo que eu ensino para minhas filhas. Meu, a minha filha caçula, ela é muito tímida, muito fechada. E às vezes ela não está entendendo a matéria que a professora está explicando, ela fala. Aí a professora vai explicar de novo. Aí ela pega e fala, entendi, sem ter entendido. Eu não. Eu falo, não, você não entendeu? Continua falando, não estou entendendo. Continuo sem entender, até que você entenda, senão você não vai aprender. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma em entrar lá no grupo, em falar, John, eu tô perdida aqui. Eu lembro, eu lembro uma vez, João, que eu fiz um curso de mechas e o instrutor ensinando lá, aí eu falei, nossa, mas eu tenho muita dificuldade, porque fazer em papel demora muito, eu tenho medo de manchar as que. Aí ele pegou e falou assim, você tem boneca? Treina na cabeça de boneca. Aí eu peguei e falei assim, eu não tenho boneca, mas as minhas filhas têm bastante. Aí todo mundo da sala deu risada. Gente, ele tá falando da cabeça de boneca de cabeleireiro, não Então, de criança. Eu falei assim, e você não ficou com vergonha? Eu não fiquei com vergonha, eu não tenho vergonha de falar. John, eu não tô entendendo. John, me ajuda aqui. Ô, John, o negócio aqui tá dando errado, eu não tenho. Então, quando as pessoas olham e falam assim, ah, tá difícil, e acham que é só com ele, não. Só que as pessoas realmente escondem que elas estão com mas por dificuldades. que Elas esconde? não falam. Cara, eu não paguei o seu curso para terminar esse curso e falar assim, não aprendi nada lá. Sendo que, Então, na mas verdade, fui eu que não perguntei. Fui eu que não falei que eu não estava eu, conseguindo. eu Então, adoraria entender, eu adoraria entender por que esconde, por que não fala, por que acho não... que porque Né? Porque tem assim, cara, vergonha, só pode ser. E eu não tenho vergonha nenhuma, eu sou muito cara vergonha. de pau. Sim, Será tem que é pessoas que têm vergonha? vergonha. Tem gente que tem vergonha. Ah, eu vou me expor desse jeito. Ah, eu vou falar. Não, eu acho que Mas tem o gente que tem preço... vergonha. Eu sei que é isso, John, porque eu já estive em muitos cursos onde as pessoas viram que eu perguntei demais e eu tava ali, que não tinha vergonha, e vinham umas pessoas e falavam assim, ah, você não pergunta pra ela, pra mim, isso e isso. Eu falei, se eu não perguntar, eu tenho vergonha. Cara, você tá pagando um curso pra sair daqui com dúvidas, porque você tem vergonha, mas eu entendo, porque tem pessoas que são mais fechadas. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu falo asneira, lá com você. Às vezes eu posto uma pergunta que eu já quebrei a cabeça, depois que eu pergunto, dá 2 minutos, eu achei a resposta. Vou lá, pago meu convidado, John, já consegui solucionar aqui. E, tipo, eu não tenho vergonha, então eu acho que isso me ajuda muito. Me ajuda muito, porque senão eu vou fazer o quê? Imagina se eu tivesse, quando eu tava lá, entrando no tráfego pago, que eu não estava conseguindo real, eu não estava entendendo. E eu diminuí a velocidade do seu vídeo, eu assisti pausando. John, eu juro para você que eu consigo repetir suas falas do curso, de tanto que eu assisti o seu curso. Você não tem noção, eu tô falando sério. Acho que tem 4 aulas suas lá, são 4 aulas mesmo, que eu consigo repetir, eu falo junto com você, de tanto que eu assisti. E aí eu vou lá, pauso, velocidade, volto de novo, vou até que volto, será que eu fiz certo? Excluo para fazer de novo, e vou, e volto. Não entendi, não estou conseguindo entender. Vou lá no grupo. John, tô tendo dificuldade nisso, nisso, e espero você retornar para mim para me dar uma luz. Eu vou ficar com vergonha? Cara, Não, eu paguei para aprender mesmo. O então, problema mas o é grande lance... ter uma aluna tão difícil como Não, pelo contrário, cara. Eu acho que assim, essa insistência te levou a colocar esses R$ 80 no bolso. Né? muito É, mais, então eu... muito mais. Então, não, eu estou Você dizendo tá falando desse, só do desse último... tráfego pago, mas pega a Priscila que começou o seu curso, que estava lá entregando currículo, fazendo currículo, para Priscila hoje. Claro, meu faturamento ainda não é lá, nossa, mas vamos comparar o faturamento Eu que te era mandei o e percentual, que né? é. Eu te Eu não mandei o percentual. memorizo, John. Não. Números comigo é uma coisa difícil, mas se você quiser falar, pode falar, John. Não, Qual que é não, a não. porcentagem? A porcentagem. Era Não quase, precisa falar valores. dava quase 80%.
Dava quase 80%. Dava quase 80%, né? São, É, é, são, são pagamentos, digamos assim, não é salário, que eu não sou assalariada, né? Que eu nunca comissão. tinha pego na minha vida. Comissão que eu nunca tinha pego na minha vida. Nunca, nunca. Que legal. Cara, e você sabe que o que você está me falando, eu fiz algumas anotações aqui, eu vou explorar muito o seu vai e se joga, né? E agora eu tenho que explorar muito essa questão do cara que trava, e eu tenho que dar um jeito de destravar esse cara. Porque muitas e muitas vezes, o que fica na minha cabeça é, você pode ver, a comunicação, a gente tá na comunicação despertar de novo, né? É, é, quando eu chegar e abrir, é, a mensagem que eu vou dar é, cara, o que está em jogo aqui não é se funciona ou se não funciona. O que está em jogo aqui é se você consegue colocar em prática ou não, né? Porque se você falar, não consigo colocar em prática, nem perde seu tempo, cara. Nem me dá trabalho, cara. Agora, se você consegue colocar em prática, eu não tenho dúvida que dá certo, né? Só que pode ser que no meio desse caminho tenha gente que tenta e trava. E trava. Eu acredito. Eu já tive gente aqui, ó, que pediu para eu fazer pergunta para você na sua live. Eu já tive gente na sua live que mandou lá no meu direct, porque vê que eu comento muito na sua live, uma pessoa que eu nunca vi na vida. Ela mandou para mim, é uma mulher, e falou Que assim: Pri, loucura. pergunta lá na live do John para mim isso. Eu fiz a pergunta, eu já sabia a resposta, mas eu fiz a pergunta para que você falasse para ela. Então, tem pessoas que têm vergonha, que têm medo de aparecer, que, ai, não, o que vão pensar de mim? E se eu fiz uma pergunta? Eu sempre falei assim, ó, e se eu fizer uma pergunta idiota? Eu cresci ouvindo muito essa frase, né? Que pergunta idiota, que pergunta idiota. Acabei até reproduzindo essa frase para minhas filhas. Nossa, pergunta idiota. Eu falei, gente, não tem pergunta idiota. Tem Não. idiotas que não perguntam. É diferente. Olha, Pergunta, tá com dúvida? Pergunta, vai lá. Eu tenho certeza que lá no nosso grupo tem gente, sim, que tenta. Por isso que eu não tenho problema em perguntar, porque eu também gosto de ajudar. E às vezes a minha dúvida pode sim ser a dúvida de uma outra pessoa que não tem coragem de perguntar. Eu não tenho dúvida disso, John. Tem gente que tem medo de perguntar, tem receio. O que vão pensar? Ai, não, que escreve e apaga a pergunta, sabe? Ai, deixa pra lá. Eu já vi no mas, despertar cara, gente o preço, digitando e apagando. o preço que se paga por não fazer é muito maior, cara. Aí a pessoa se Mas condena a lembra que eu permanecer. travava na hora que uma cliente marcava a mecha, queria fazer mechas Como é comigo? que você destravou? Fazendo, Não, cara. fazendo, fazendo. Fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Fui fazendo curso, fui procurando entender mais, fui procurando entender mais. Na verdade verdadeira, John, eu lembro o que realmente me destravou, geral com mechas, foi quando eu trabalhei com um cabeleireiro famoso. Eu fui ser auxiliar. O cara tá bombando hoje. Mas quando eu entrei com ele, ele tava começando a bombar. Eu fui ser auxiliar dele. Trabalhei 5 dias como auxiliar dele. E eu vi ele na cozinha, quando eu e o outro auxiliar estávamos secando o cabelo da cliente, com a cliente de costas pro espelho. E ele entrou na cozinha. Daqui a pouco a gente foi na cozinha e ele tava assim, ai, como que tá o cabelo dela? Eu não sei o que, não sei o que. Aí eu, tipo assim, cara, você é tão famoso, você tá assim. E eu? Eu lembro que daquele dia eu olhei e falei assim, todo cabeleireiro passa por isso. Porque olha o nome do cara, não posso falar o nome dele, mas Uhum. um peso no nome e ele também tem esse gelo na barriga. Eu falei, ah, Você assistiu a então live tá do... ótimo pra mim. Você assistiu o Papo de Cabeleireiro com o Lotufo? Assistir, assistir Cara, é o o Lotufo, máximo, o máximo. Lotufo falou para quem quisesse ouvir. Eu erro o cabelo. E com essa tranquilidade. Só que qual a diferença? Eu sei arrumar. Exatamente. Simples assim. Eu falo, John, que eu me reconheço como cabeleireira. Não foi quando eu comecei a acertar fazer, no meu caso, mechas. Foi quando eu entendi o que fazer quando eu errar. Porque eu também erro. Eu também erro. Eu só não quebro cabelo. Se quebrar cabelo, meu eu entro em desespero, eu acho, que nunca mais aconteceu.
Mas já aconteceu sim, de eu fazer a cor. E depois a cliente falou, Pri, eu achei que meu cabelo ia ficar mais dourado, eu tô achando muito fria. Vem cá então, volta aqui, a gente vai corrigir. Então assim, só que antes eu não sabia. Manchou o cabelo, vazou o papel. O que que eu faço agora, meu Deus do céu? Eu entrava em pânico. Então eu me descobri como cabeleireira quando eu aprendi a corrigir. Não fazer, inclusive foi no seminário da Vela, que foi para mim assim, top de aprendizado foi uma correção, um curso de correção. Porque quando eu ia fazer cursos de mechas, eu chegava lá um cabelo 6, 7, virgem, natural, Mas sem é isso, progressiva, sem selagem, sem coloração, sem nada. é isso. Sensacional. Quando eu sentava a cliente na minha cadeira, quem disse que aquele cabelo fazia aquilo? Hum. Aí quando eu comecei a fazer curso de correções, aí sim, aí mudou o conhecimento meu aí, o jeito de trabalhar. Cara, eu vou começar a estudar, me prestar mais atenção nessa coisa do travar. Nessa coisa do travar, cara. Tá vendo como é bom conversar com você, meu? Teve uma vez que batendo um papo contigo, surgiu um tema de live. Eu tenho um monte de papel jogado assim, ó. Eu tenho um monte de papel. Um monte de papel. Fica um monte de papel aqui, né? O meu é E aí eu me aqui, lembro ó. de uma... O meu é aqui, ó. É, Eu vou fazendo minhas então, lives, ó, e o caderninho tá junto. e aí, em uma live, eu me lembro muito bem, cara, que você me deu um insight. Eu falei, nossa, esse é tema de live. E eu não perdi o papel que eu anotei. E até hoje eu falo, Ah, eu meu, eu lembro o preciso. que que foi. O Eu que que é? lembro O o que 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 é? foi. Anota aí de novo. Fala aí. E quando a gente, o cabelo, não é, foi exatamente assim que eu falei, mas quando o cabeleireiro não sabe cobrar, não se valoriza, ele também não consegue se aperfeiçoar, porque ele nunca vai ter dinheiro para fazer cursos bons. Foi nesse tema Ah, aí. então tá ligado em preço. Preço. Porque você tava falando assim, né, da pessoa não conseguir, não sabe cobrar, não cobra o que é justo, digamos assim. E aí a pessoa não consegue fazer isso, fazer aquilo. Aí eu comentei assim, não consegue fazer aperfeiçoamento de cursos e entregar trabalhos melhores também. E aí nunca mais vai conseguir cobrar mais, porque nunca vai entregar trabalhos melhores também. Ó, eu vou abrir um parênteses aqui com você, Pri, com todo respeito a ti. Já é a terceira ou quarta vez que a Esther Madia Hair, ela fala que ela trava muito. Esther, se você me der autorização, me chama no direct, cara. Deixa eu conversar um pouquinho com você, deixa eu entender de onde sai isso, né? Isso vai fazer bem para mim enquanto educador, tá? Eu juro que eu adoraria entender um pouco mais. Esse eu travo muito. Eu adoraria entender como é que eu, enquanto educador, posso melhorar a minha comunicação para que eu possa incluir pessoas como você na comunicação da academia. Tá bom? Então, desculpa, Pri, fecha parênteses. Imagina, Se você puder, imagina. Você Nádia, pode Esther, ler os me chama, comentários, pode responder me comentários chama numa boa aí. no direct. Imagina, Pri. Mas Cara, isso, John, vamos... sobre travar muito, é uma coisa que, se você voltar na sua mente na infância, na sua escola, lá quando você era criança, isso já acontecia lá com alguns colegas seus. Tem muitas pessoas que travam. Eu sempre falei demais. Eu sempre fui uma pessoa que chega fazendo barulho, que não tá nem aí, que não tem vergonha. E tem pessoas que que ficam nervosas. Eu falo pela experiência com a minha filha. A minha filha, para ela fazer uma pergunta, ela chega a tremer, ela fica trêmula. Eu não entendo também de onde vem, o porquê que ela é assim, eu não sei. Mas tem pessoas que não conseguem, elas travam, tem gente que trava. Não Então, o sei trava. por quê, mas Quando trava. você fala para mim que trava por causa de uma insegurança técnica, né? A resposta é o vai estudar. Você travou porque errou um cabelo, você foi estudar e Mas resolveu. tem gente que Mas, trava porque não consegue falar, não então, o consegue se travar por aparecer. não. Então, aí, esse é o travar que me dá. Nossa, eu travo para cortar curto. Meu, vai fazer uma cerca que eu te Ok. destravo. Ponto. Mas Eu eu travo travo para porque eu não sei corrigir perguntar. cor. Vai fazer um curso de correção de cor que provavelmente vai ser. Eu não sei falar com o cliente. Eu sinto insegurança na hora de falar com o cliente. Meu, melhora a sua habilidade técnica, que você vai melhorar o seu vocabulário, que você vai ter mais argumentos, você vai se travar. Né? Agora, eu travo porque eu não sei perguntar. Puta que pariu. Aí ferrou. Eu acho que isso daí pode ser um pouco de psicológico, não sei. Então.
De repente cresceu com o pai falando cala a boca, eu cresci com meu pai falando fica quieto um pouquinho, Priscila, você fala demais, mas não me travou, né? Mas às vezes o pai que ficava falando, ou uma vez que falou algum comentário e riram da pessoa. Então, assim, pode ser, eu acredito que seja um pouco de psicológico, não tenho certeza, porque eu não entendo da área. Mas tem Não, eu também não. tem Não, eu nem muita gente que na hora de. Na sua live, pare para pensar quantas pessoas não queria fazer um comentário, escrevem e apagam. Ou escrevem e não mandam. Olha lá, ó, a Esther respondeu, ó. Eu tenho medo da reação das pessoas. então, cara, Qual é mas o a grande reação lance. das pessoas? Então, mas o grande lance é que por conta disso, você condena a sua carreira, cara. Uhum, Você condena a sua vida. Você não concordo se com você. desenvolve, você não se desenvolve como profissional e acaba condenando o desenvolvimento da sua carreira, cara. Entenda, eu não sou psicólogo, eu não tenho estudo para fazer um negócio desse, né? Eu falo em curso, cara, eu sou só um cabeleireiro. Eu terminei o terceiro colegial, na época chamava terceiro colegial, colando muito. Se eu não soubesse colar, talvez eu estava na escola até hoje, né? É, 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 mas, mas é algo, cara. E eu não Aqui, sei nem se eu John. deveria. Aqui, a Alessandra comentou aqui, ó. Infelizmente, isso é muito normal. Hoje eu aprendi a perguntar justamente por ter pago muitos cursos e sair sem saber nada. Tá vendo? Não é incomum. Não é incomum as pessoas Mas, terem Pri, é, medo de perguntar. então, mas aí essa exposição a exposição de você tá em um grupo presencial ali que você tá mostrando sua cara. Mas em uma live, cara. Depois eu posso clicar aqui, vou pegar o nome da Sandra Zamorão. Depois eu posso pegar o nome dela aqui e entrar no perfil dela. E talvez isso deixe ela travada. E aí ela não vai querer se expor aqui. Eu passei por isso numa. Ó, eu sou totalmente espalhafatosa, né? Falo, não tô nem aí. Mas eu passei por isso numa outra live que eu assisti, que não tem nada a ver com cabelo, enfim, era um outro assunto. E eu mandei para a pessoa assim: tem como eu fazer uma pergunta para você anonimamente? E ela, Pri, manda essa pergunta aí, não precisa ter vergonha, não. E acabei não fazendo a pergunta, porque de repente uns meus amigos podem olhar o que eu perguntei, ou as pessoas irem me ver, e olha que eu sou super aberta para qualquer assunto. Mas Cara, num determinado assunto, isso aqui eu não vou me aparecer minha cara, não. não, e eu tô adorando essa conversa, Pri. A Pink eu sei que é amiga tua, tá? Às vezes a pergunta às vezes a pessoa tem. Às vezes a pergunta pode ser boba e fazer a gente parecer besta. Cara, você sabe que se você colocar uma pergunta na caixinha de perguntas, seu nome não aparece. Seu nome não Eu não aparece. sabia disso. Não, não Eu não sabia disso. aparece. Você Não tem aparece. certeza, João? Não aparece. Se você lá nos stories, se você lá nos stories carregar, colocar uma pergunta e eu for responder elas na sua live, ele não aparece. Pode olhar as Mas lives que eu faço de quinta-feira. às vezes a pessoa tá com vergonha, John, de você achar a pergunta dela boba. Pô, olha para as perguntas que eu faço lá no grupo. Então, mas me fala uma coisa. Nunca você parou para assim, a Priscila não tá perguntando isso, cara. Tá muito na. Você nunca pensou isso? Então, mas deixa eu te perguntar. Ficou alguma pergunta sem responder? Não, nenhuma. Nenhuma. Né? Mas porque E alguma. eu sou uma pessoa dada, uma pessoa que não tem problema com que. Eu não tô nem aí porque você vai pensar de mim. Se você vai achar que foi boba, nossa, começar a pensar. Eu não tô nem aí, eu vou mandar a pergunta que eu tô com dúvida. Mas tem gente que vai pensar assim, nossa, mas o que ele vai pensar de mim? Mas o que não sei o que. Ele não vai achar. Eu falei pra ler. Eu falei, nossa, o John deve falar assim, meu, essa Priscila enche o saco, hein? Eu falei pra ler isso. Se você perguntar pra ela, ela vai falar. Não, Pri, pode perguntar. Você tá com dúvida, pergunta. Eu, Priscila, não tenho problema com isso, mas eu sei que tem muita gente que tem problema com isso. Cara, que coisa interessante, meu. Que coisa interessante. E É é algo. ruim, porque a pessoa se prejudica. Se eu tivesse travado na minha primeira pergunta lá com você, lá no Hoje você o grupo não nosso é estaria fazendo super campanha. quieto. Hoje você não O nosso grupo é estaria super fazendo quieto, campanha. concorda? Sim, As pessoas não comentam muito lá. E se ela fala, sim. nossa, mas ninguém fala nada.
Eu mando um bom dia, ninguém responde. Ai, deixa eu ficar quieta. Eu ia estar onde? Eu ia estar lá em setembro, outubro ainda. Tô nem aí, eu mando mesmo. Quem tiver incomodado, saia. Priscila, sou assim. Mas tem gente que não. Tem gente que pensa assim, ah, não é os incomodados que tem que sair, é quem tá incomodando. Deixa eu sair, então. É tenso, mas eu acho que isso daí é uma coisa mais psicológica. Isso aí é para psicólogo. Eu não acho que é muito para. Talvez você ache um caminho aí para ajudar essa galera. Não, não, é que assim, tem muita coisa que acaba chegando no privado, né? Então, muito embora o cara participe de um grupo, ele acaba chamando a Academy no particular. Aí eu falo, cara, porra, põe lá. Porque de verdade, cara, vai. Não, mas eu prefiro aqui, tá bom, então, vamos lá, vamos ajudar, vamos fazer aqui, Ah, mas né? é legal que mande no grupo. Você acha que muitas vezes eu não pensei em chamar você no privado? Porque, Não, não tipo, tem poxa, dúvida. só eu que falo no grupo tal. Mas não, eu vou postar. E às vezes eu pouparia você, porque o cara chamou você lá no privado e de repente é uma dúvida que eu tô tendo que já. Responde a Ai, mesma, é isso aqui. responde a mesma coisa 3 vezes, 10 vezes, né? Não tem necessidade. Deixa A o Débora grupo tá no para seu isso, né? grupo? Hum? A Débora é do seu grupo? Quem? A Débora Débora? Marques? Débora É, Marques? é, É, tá. né? Ela no início de despertar, a gente coloca uma meta, né? A gente coloca quanto você quer faturar daqui a 2 meses, né? E ela colocou, John, eu deveria ter colocado um valor mais alto. Deveria ter colocado um valor mais alto, né? E ainda falei na live dela, meu, você tem que conversar com a Pri. Você tem que conversar com a Pri, porque você está começando a entrar agora em tráfego pago, meu, conversa com a Pri. Conversa com a Pri. Você vai ter os mesmos problemas que a Pri tem. Que a Pri teve, mas Vai lá pegar o grupo, que as minhas dificuldades tá tudo lá. entenda, cara, ela era motorista de ônibus, hein? Eu não consegui Motorista de assistir a ônibus. live dela, mas eu vi que você fez. Eu li o tópico. Cara, não, foi uma live que eu falei, porra, né? Caraca, eu mesmo. São histórias que eu não conhecia e que eu acho que são histórias pra, sabe, pra galera assistir e falar, porra, cara, será que eu também posso um negócio desse, né? E eu não tenho dúvida que pode, né? Mas a Débora é salão na garagem da casa dela. Era motorista de ônibus e tá faturando. é, é, ela tranquilamente vai bater o que ela queria escrito quando ela então despertar. Ela falou para mim, John, deveria ter colocado um valor maior. O problema de você colocar uma meta surreal é que aí você não bate e se desmotiva, né? Então, acho que a meta tem que ser alguma coisa bem real, né? Você não Mas, vai lembrar, mas sabe o que eu coloquei na ficha, né? Na inscrição do Despertar? No mínimo, daqui um ano, no mínimo o dobro do que eu estou faturando hoje. Eu estou faturando mais do que o dobro, em não tenho menos de dúvida. um ano. Você É sabe que, real. você, você sabe que é, eu tenho um número mágico para mandar fazer o negócio para você, né? E eu acho que você bate esse número mágico. Eu Nós acho que temos mais 5 meses de mentoria. bate, bate, bate. Se não tirar o pé do tráfego, bate. É que, Aí na você vai receber. verdade, no meu caso, John, eu tive que fechar um pouco, né, o atendimento também. Então, assim, eu até consegui me dedicar legal no, no curso, nas estratégias, mas não nos meus atendimentos. Então, eu nem poderia crescer mais nos meus atendimentos, porque eu não ia conseguir estar lá totalmente. Eu não vou virar a câmera agora, porque senão minha filha vai me matar. Mas eu estou aqui conversando com você e eu estou com uma criança ali debaixo do edredom que está muito mal. Ela está olhando assim para minha cara, aquela carinha de cachorrinho que caiu da mudança, que está doente. Então, assim, essas coisas acabam. Hoje eu não fui para o salão e provavelmente vou fechar a minha agenda amanhã de novo. Eu tenho um cliente amanhã, mas eu vou ter que jogar, porque eu vou ter que estar em casa com a criança que não está bem, entendeu? Uhum, Então, uhum, uhum. essas coisas hoje ainda me priva, né? Como eu tenho as duas, a outra é um pouco mais independente. Mas se eu pudesse estar me jogando real de terça a sábado, Você aumentado sabe já isso. que
eu tô aqui com o computador à minha frente, né? Só que a gente teve que formatar o celular da Academy, a gente e por um erro, né? A gente formatou o celular e não fez o backup do WhatsApp. Então tem um bom trecho que a gente que sumiu. Mas eu estava procurando a mensagem que eu mandei para você, né? Quando eu falei, quando você me mandou os valores comparativos de um mês com outro, de um mês com outro, de um mês com outro, que eu somei tudo e cheguei no percentual de crescimento se comparado o mesmo período com o período atual, né? E eu me lembro direitinho de ter escrito assim, e olha que você não está se dedicando no salão. É E real, olha que você, é real. né? Eu escrevi isso para você, né? Eu tenho Eu me tentei, dedicado muito assim ao curso, entendeu? assistindo. Eu já assisti várias Ó, vezes, o já computador está aqui fiz, na já frente. voltei. Tentei puxar. Ele bate em 17 eu não consigo puxar. Eu não tenho a, né? Porque senão eu ia ler para você exatamente o que eu É só escrevi. Mas eu lembro que eu você escrevi tocar alguma na coisa. tela do celular e dar um zoom. Põe, né, o dedo na tela do celular e puxa. Não, não, não. Vira e puxa. Eu perdi o histórico. Ah, tá. Ah, entendi. Achei que você não estava puxando o zoom. Não, eu perdi o histórico, né? Mas Daquela João, análise de mês a mês. quando eu falo, eu fico bem feliz quando eu estou na sua live e aí eu vejo uns amigos meus cabeleireiros, porque assim, eu tenho muitos cabeleireiros que me procuram, né? Olha meu Instagram, nossa, esse trabalho tá legal, você ministra curso de mecha, você, ai, que eu adoro seus cortes e tal. Então eu tenho bastante cabeleireiros que me seguem. E eu tenho muitos cabeleireiros que falam sobre valorização. É muito, muito legal quando um cabeleireiro olha o meu Instagram e imagina que o meu trabalho não é barato. É muito Isso é bom. legal. Eu gosto disso, Opa, né? claro que sim. Ah, eu tô desanimado já, por isso que aí tem até aqui na live, se quiser comentar comigo, se não quiser, tá tudo certo também, né? Eu falo assim, cara, não é possível que você só cobra isso. Eu cobrava esse valor lá atrás. Cara, você não vai sair disso. E enfim. E a pessoa consegue olhar pro meu Instagram e ter essa noção. Só que não foi um caminho fácil. Não é E um eu caminho trago fácil. essas pessoas para o seu perfil. Eu trago de verdade. Eu falo, vocês têm. Eu tenho um grupo de cabeleireiros que eu participo no WhatsApp e eu tô lá, gente. Tem live do John hoje. Eu não vou conseguir participar, mas vão lá. Ó, gente, vocês vão ver, porque eu queria, eu não sei por que eu tenho isso, eu queria que os cabeleireiros pensassem dessa forma. Porque o pensamento eu tinha antes de te conhecer. Eu já pensava nessa valorização. Eu Uhum. só não sabia como fazer. Aplicar, Eu não como fazer. sabia. Eu falava assim, poxa, meus trabalhos são bons. Ó, eu vim para São José dos Campos há 3 anos atrás. Fui trabalhar num salão lindo. Bonito, assim, um dos salões mais bonitos que eu trabalhei. Foi o primeiro que eu trabalhei aqui. Não deu em nada. Eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Saí, fui para outro. Não deu, fui para outro. Esse outro que eu fui foi um dos melhores até o que eu estou hoje, porque lá tinha bastante movimento, apesar do preço um pouco mais em conta, mas ok. Trabalhei, fiquei um bom tempinho lá. Mas eu estava muito limitada, porque eu sempre trabalhei com a tabela do salão. A tabela do salão, eu seguia a tabela do salão. Ah, quanto que é? Eu não sabia quanto cobrar. Eu ia na minha amiga, quanto você cobraria nesse cabelo aqui? Ah, Pri, eu cobraria tanto. Aí eu ia lá na recepção, ah, cobra tanto. Beleza. Aí eu saí desse salão e fui para um salão top. Agora sim eu vou poder cobrar. Cadê cliente? Eu não tinha cliente. Eu não tinha cliente. Ok. Fiquei lá, acho que 2 meses. Não atendi nada. Eu paguei para trabalhar, porque eu fiz tanta modelo que eu paguei para trabalhar, né? Saí e fui e onde eu tô hoje. E quando eu entrei onde eu tô hoje, eu falei assim, cara, não dá mais para mim. Meu, olha aqui, eu ficava lá sentada fazendo nada, não aparecia cliente. E aí, conheci a Academy, comecei a trabalhar no Instagram, comecei a mexer. E aí sim, eu posso dizer que eu vou fazer um número meio que mental, porque eu não tenho cabeça para matemática, não. Mas 95% das minhas clientes sou eu quem levo. Que eu estou falando assim, a cada 95 Vem. a cada 100%, 95 eu levo para o salão e a cada 5 o salão me dá. Uhum. Só que quando eu entrei lá, eu estava contando só com o que o salão me dava e não tinha. Não tinha. Eu ia lá pro Mas, fundo, eu via a outra cabeleireira trabalhando, que ela trabalha bem.
a barbearia bomba, o salão que eu trabalho, a barbearia bomba. E eu lá, ai meu Deus do céu, tipo, eu tô pagando para estar aqui. Tem cliente minha na live. Mas essa é a base, mas essa é a base do que eu defendo, né, cara? Só Ou que você, assim, enquanto João, cabeleireiro, só para eu concluir essa parte, com a Academy eu entendi que eu não preciso ser a dona do salão, eu é preciso ser isso, a cabeleireira que faz. E é aí foi isso, onde eu é comecei isso, a fazer. Você falava na é isso. primeira live que eu assisti sua, você falava desse jeito assim, essa live é para um cabeleireiro ou para salão? É para você cabeleireiro, porque eu converso com cabeleireiro. Você falava desse jeito. Eu, Eu eu não converso me com comunico com o você, dono do cabeleireiro, não converso né? com salão. E aí eu, putz, então quer dizer que até hoje não deu certo porque eu estou esperando o salão fazer para mim. É Eu isso. preciso fazer. E quando eu comecei a fazer, aí sim eu comecei a ter um resultado Boa. significativo. Comparado Não, ao que eu tinha, porra, significativo. cara, imagina assim, você está na área há quanto tempo? 14 anos. Projeta esse crescimento, esse percentual de crescimento que você teve no último ano para 14 anos para frente. Quanto você vai estar faturando? Deu para entender? Então, assim, é o não parar de fazer. É o não parar de fazer. Né? Olha, John, eu não sei aonde eu Hoje, vou chegar. Eu não sei onde eu vou chegar. Mas eu sei que eu vou chegar muito longe. é, Quando eu hoje, entrei no hoje, Despertar, eu falei que o meu projeto era dentro de um ano eu ter, no mínimo, o dobro do meu faturamento. Certo? Eu consegui mais. Eu tô tendo mais que o dobro. mais. Uhum. Se você perguntar para mim o que você pensa daqui a 5 anos, eu acredito tanto nessa possibilidade que eu não sei mensurar. Porque eu acredito hoje que o que eu pensava que antes que esse sucesso é só para quem já é famoso, que já nasce com um berço de ouro, não sei o quê. Não, hoje eu acredito que é possível, muito Legal, possível para mim. E eu tô que legal, cada dia mais perto dessa realidade. que legal. Nossa, a gente perdeu a hora, né? A gente está 1 hora e meia aqui. Deixa eu só contar para você, pelo menos da minha parte, a última coisa que me veio na cabeça. Hoje eu fui lá na Academy, estava tendo um curso de manobras propedêuticas e tricoscopia com a Karen. E lá tinha lá os cabeleireiros, e em dado momento da conversa, eu comecei a falar até apontar de maneira individual, falar, meu, você tá na área há quanto tempo? Ah, tô na área há 20 e tantos anos. Você tá na área há quanto tempo? Há 14 anos. Você tá na área há 10 anos. Falei, cara, você tem um plano? Aí esse cara me olhando assim. Porque se você não tem um plano, você vai ficar mais 20 anos nessa bosta e não vai acontecer nada. Nada, né? Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa para você, isso não vai acontecer, né? E essa conversa surgiu por conta do despertar. Falei, cara, você tem um plano? Segue o seu plano. Acredita no seu plano. Segue o seu plano. Se você não tem um plano, segue o plano de alguém. Simples assim, né? Vai que dá certo. Na pior das hipóteses, daqui a um ano você vai estar igual que estava antes. Mas pelo menos você tentou. Na pior das hipóteses. Então, assim, cara, você falou com todas as letras, né? Você tá com um valor mais que o dobro do que você queria, do que você tinha. Tá bom, tá bom. E eu falei ontem, eu não sei se você ouviu. Eu acho que nessa pegada que você tá, você tem tudo para se transformar um dos grandes nomes de São José dos Campos, e, cara, em coisa de 3, 4 anos. Hein? Não é muito mais do que isso, não. Não é muito mais do que isso, Eu não. acredito. É não ter medo de pavimentar isso, de investir sobre isso, né? Entenda, investir, quando o meu investir é investir na distribuição de conteúdo. O princípio é muito simples. Aumenta a distribuição de conteúdo, cria relacionamento dessas mulheres, essas vão sentar na tua cadeira, você vai aumentar o seu faturamento, vai E aumentar o faturamento, pega uma atingir, parcela eu disso acho, e reinveste. eu acho que de tudo isso, John, é conseguir atingir o público-alvo. Porque É isso. eu tenho uma procura grande, grande mesmo, no WhatsApp, com fechamento pequeno. Mas é Comparado isso com as mesmo, cara. mulheres que me Uhum. procuram, quem fecha serviço comigo, só que eu também não acho ruim, porque entrou na minha Você assistiu a live cabeça. ontem? Ah, você não Só peguei assistiu, o né? Depois final assiste a live de para ontem, fazer as cara. minhas também. A live de ontem tá animal. Depois assiste lá. Tá animal a live de ontem. Né? Mas o processo é esse mesmo, cara. É um monte de curioso, dos curiosos você filtra para 2 clientes. É isso. Eu consegui entender que, por enquanto, nem todo mundo está pronto para sentar na minha cadeira.
até querem o meu trabalho, mas ainda não estão prontos para pagar para mim o quanto eu valho. Não é o quanto eu cobro, é o quanto eu valho. Então, assim, eu não fico estressada. Antes eu ficava. O cliente mandava Você sabe, mensagem, não fechava serviço. Aí eu mandava mensagem, olha, eu estava pensando aqui, era R$ 80, vou fazer por 60 para você. Hoje não. Hoje eu não faço isso, não. você sabe que uma das coisas que eu tenho de mensagens para conversar com o cliente é isso, né? Quando você estiver pronta, eu vou te entregar o cabelo mais lindo da tua vida. Aí muitas vezes não é incomum a mulher responder, pronto, eu tô, só não tenho dinheiro. Eu falei, então você não tá pronto. Você não tá Você pronto. não tá pronto. Você não tá pronto. Quando você estiver pronta, eu vou te entregar o cabelo mais lindo da tua vida. Ponto. Posicionamento. Ponto. Acabou. Né? Show de bola, Pri. Vamos partir para encerrar, que a gente tá 1h30 aqui, cara. A gente fica Vamos. batendo papo. Vamos encerrar, que eu tô com uma criança ali também, com os olhos pequenininhos, olhando para mim e falando, mãe, a janta não vai ficar pronta. Ah, puxa, E eu tô desculpa. Qual é o nome aqui. dela? Júlia. Ju, desculpa, Ju, a culpa é minha, viu? Sua mãe me salvou, diga-se de passagem. Ela deu Tá, risada, desculpa, ela tá? deu risada. Eu nem posso virar a câmera para ela, porque ela me mata. Que ela Não, tá imagina, não expõe feliz. não, é menor, não expõe não, é muita gente, é menor, não é assim. Pri, só deixa um recado aí para quem eventualmente chegou num ponto em que um dia você chegou de pensar em desistir da profissão, deixa um recado para a galera. O que você falaria para... Se alguém falar assim, putz, Grila, você sabe que eu me identifiquei, eu também estou pensando em largar a profissão, né? Deixa um recado aí, o que você quiser. Acho que o recado que eu deixaria para a pessoa que está pensando em desistir é assim: tá querendo desistir? Por quê? Porque não vale a pena, porque não dá dinheiro, porque não sabe o que fazer. Mas você está disposto a fazer diferente? Você está disposto a começar como se você não soubesse nada? Eu não sei fazer, as minhas mechas não são boas, ok, então. Então finge que você não sabe nada até hoje e recomeça. Meu corte não é bom, tal. Ah, mas é que eu não sei por onde começar. Então você está disposto a entender onde está e fazer o erro, onde está o problema, e fazer diferente? E se dedicar a fazer diferente? A pegar o hoje e falar, não, cara, eu vou mudar. Meu problema é, eu não posto no Instagram, é porque eu não sei falar, é porque eu vou fazer diferente. Então, se você está disposto a fazer diferente, cara, não desiste. Agora, se você está pensando, mas eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, porque eu acho que é assim, então, cara, desiste mesmo. Porque se você não está a Pelo menos fim não de perde fazer tempo, né? diferente, você vai colher os mesmos resultados e vai continuar onde você está. Então, o John Pelo está menos não aqui, perde tempo. que acompanha, ele acompanha. Tem gente que fala que eu sou puxa-saco do John. Eu não acho, eu só acho que eu sou grata. Eu acho que eu sou grata pelo aprendizado, pela paciência que ele tem comigo. E ele sabe que quando eu resolvi fazer diferente, quando a gente preenche o formulário do despertar, é colocado uma pergunta lá do que você está disposto a fazer. E eu comentei que eu estava disposta a fazer todos os dias. E eu tenho feito isso até hoje, 8 meses depois. Show de Então, assim, bola. se você está Parabéns. disposto a fazer diferente, cara, não desiste. Não desiste. Você quer fazer diferente, você quer resultado, você quer crescer, vai, porque dá para chegar. Eu ainda não cheguei, mas eu vou chegar. Eu ainda vou fazer uma live com o John contando meu sucesso, porque hoje eu só tô caminhando, mas eu ainda vou fazer uma live falando meu sucesso. Se você quer fazer diferente, você chega lá também. Mas se for para fazer a mesma coisa que está fazendo, desiste mesmo. Desiste, porque daí você não tem futuro. Mas vamos fazer diferente, é legal. É tão gostoso. É tão gostoso ver o pagamento crescendo, caindo na conta. É muito bom. Né? Show de bola, Pri. É Muito isso, John. obrigado. É isso que eu tenho Muito para dizer. obrigado, cara. Espero as suas perguntas sobre campanhas contínuas Vai na começar. segunda-feira. Semana que Mas, pô, vem. Vou mas fazer faz, mesmo, porque vou eu vou me fazer, programar você para não vai olhar ficar essas com campanhas, tá? dúvida, não. Show de bola. Não vou ficar com dúvida, Show de não. bola. Você pode me aguentar segunda-feira, Não, provavelmente eu tô lá. eu vou olhar suas campanhas. Eu vou olhar suas campanhas. Eu vou olhar suas campanhas. Tá? E a gente segue se falando. Tá bom? Aí, Beleza, se você estiver ainda aí, me chama John. no direct, eu quero conversar com você. Beijo no seu coração, Beijo, Pri. John. Muito obrigado Obrigadão. pela disposição. Tá? Ju, melhoras. Se cuida. Ju, melhor. Ela tá rindo. Tchau, John. Boa Obrigado, noite, Pri. boa noite. Show de bola. Muito bem.
bem, meninos. Cara, recorde de live, né? Uma hora e 40, cara. Eu faço live de 1 hora, né? É sensacional. Amanhã umas 8h30, 10, entre 8h30 e 9 horas, tem o Papo de Cabreiro tem o Papo de Cabreiro, Papo de Cabreiro não, Café com John, que é uma live em que eu faço de perguntas e respostas, né? E aí, talvez essa seja uma oportunidade até de você entrar na live. Esté, se você tiver, entra na live. Deixa eu bater um papo com você, cara. Deixa eu te conhecer. Deixa eu ver como é que eu consigo te ajudar. Amanhã, por volta entre 8h30 e 9 horas, eu faço uma live que você, se você quiser, você pode entrar na live. Vai virar um bate-papo entre eu e você, assim como foi entre eu, tá bom? Até amanhã. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Mais uma baita história para te inspirar a tentar um resultado diferente. Valeu, boa noite.